Falamos agora a respeito de milho aqui no Agricultura BR e nós vamos falar a respeito de um levantamento que foi apresentado pela Pátria Agronegócios em relação às suas estimativas de produção de milho. Milho que vem com semeadura atrasada por conta do atraso na colheita da soja e tem números estimados pela Pátria Agronegócios em 105.660.000 toneladas do cereal. Portanto, mais baixo que os números oficiais, tanto da Conab quanto também do Departamento de Agricultura norte-americano aqui para o Brasil. Para falar a respeito dos números da Pátria, eu vou conversar agora por telefone com o Cristiano Palavro, ele que está em uma área rural lá no estado de Goiás e fala conosco a respeito dos dados da empresa de consultoria. Cristiano, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, ainda com um pouco menos de 106 milhões de toneladas, uma safra realmente bastante expressiva para o milho. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer falar com vocês. Realmente temos um atraso significativo já consolidado, no plantio da safrinha, e é essa preocupação que nos fez manter números mais conservadores para a produção total aqui no Brasil. Já temos uma safra de verão que foi afetada por problemas climáticos lá no sul do Brasil, A safra de verão ela vinha com estimativas aí próximas de 26 milhões de toneladas produzidas, mas essa estimativa foi cortada para abaixo de 24 em função da falta de chuvas, especialmente no Rio Grande do Sul e partes do oeste catarinense. E agora na safrinha as perdas ainda não estão consolidadas, já que nós estamos começando a safra, mas em função desse atraso, mais de 50% da safrinha está sendo plantada já no mês de março, que é o mês que apresenta um risco climático mais elevado. Por isso, essa estimativa mais conservadora da Pátria Agronegócios. Cristiano, as estimativas da Pátria vão apontando exatamente isso, uma primeira safra abaixo de 24 milhões de toneladas, uma segunda safra de 80 milhões e 130 mil toneladas e uma terceira safra também aí com um pouco mais de 1 milhão e 700 mil toneladas de produção. Neste momento, essa produção brasileira, ela traz uma situação de equilíbrio frente à demanda esperada para esse ano de 2021? Demanda e oferta, ele está bastante apertado já para esse ano, mesmo que a gente venha ter confirmações dessas produções acima de 105 milhões, ou até mesmo buscando produções próximas das estimativas oficiais. O quadro, a gente vem de uma safra 19-20, que já teve um quadro apertado. Agora, a expectativa é que esses estoques não cresçam muito ou possivelmente fiquem menores. Então, se a gente já viu uma escalada de preços com os estoques do ano passado, estoques ainda menores nessa safra vão colocar aí mais um incentivo de alta para esses preços aqui no mercado interno. O que é preocupante pensando na perspectiva do consumidor de milho, Tá certo, Cristiano. Em relação aos aspectos relacionados aos valores para o cereal, principalmente a partir deste momento, eu tenho observado principalmente um foco nesse momento, tanto para a soja quanto para o milho, mas principalmente no milho, um foco também muito importante em cima da moeda norte-americana. E essa semana o dólar vem com alguns altos e baixos também bastante expressivos. O que você diria para o produtor de milho em relação ao travamento dos seus negócios? Bom, a gente sabe que o milho, a gente tem cerca uma exportação estimada nesse ano próxima de 35 a 36 milhões de toneladas. Alguns órgãos já falam em até 39 milhões de toneladas. Isso aí dá praticamente 1/3 da nossa safra brasileira. Então, claro, a gente tem toda a influência do dólar na formação do preço aqui no Brasil. A influência é menor do que na soja, onde a gente exporta aí mais de 60%, 70% da nossa produção, mas sim para o milho a influência também é mantida e a paridade de exportação é importante. Para o produtor, o dólar é sim um risco nesse momento, porque ele fez suas compras com um dólar elevado e agora a gente pode ter um dólar perdendo valor ao longo de 2021. Isso não é uma perspectiva consolidada, porque ainda temos muita coisa pela frente. A pandemia vem se agravando aqui no Brasil, a situação econômica e fiscal do país também não é tranquila. Então, realmente, o dólar ainda é uma variável muito difícil de se ter uma leitura pela frente, porque ela ainda depende dos fatores sanitários aqui no Brasil, dos fatores fiscais
e também dos fatores políticos. A gente sabe que a situação política no país também mostra alguma instabilidade e isso afeta a projeção de câmbio. Tá certo, Cristiano. Quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR e desejo a você uma ótima tarde. Uma ótima tarde, obrigado pelo convite. Até mais. Conversei com o Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios, falando um pouco a respeito das estimativas da Pátria Agronegócios em torno do milho. O pessoal pode desligar o telefone, muito bom. Mas falando a respeito das estimativas da Pátria Agronegócios em relação à produção brasileira e também essa relação, né? Oferta e demanda é muito ajustada para milho, a expectativa é de uma continuidade de valores altos, mas tem essa questão do dólar aí, principalmente por conta da aquisição de insumos por parte do produtor brasileiro, do produtor de milho, de insumos com dólar mais alto. Então tem que estar muita atenção neste momento na moeda norte-americana. E você sabe que aqui no canal do Boi, principalmente na Agricultura BR, você vê como é que vem a cotação do dólar praticamente o tempo todo, né? A gente vai comentando a moeda norte-americana, então fica de olho.